Olá, pessoal. Eu sou Dorival Machado, sou consultor, sou apresentador, palestrante, autor de alguns livros na área de cobrança e redução da inadimplência. Este vídeo eu quero conversar com vocês sobre 19 aspectos importantes durante uma cobrança de dívidas. Deixa eu acertar aqui. Cobrança de dívidas, né? Fiz outros vídeos falando sobre o preparo para cobrar, e enfim, tem outros sobre política de cobrança, mas especificamente eu vou me concentrar nesses aspectos, então, durante uma cobrança, tá? Então, algumas recomendações. Número 1, ir direto ao assunto sem ficar enrolando. Se eu pego um telefone e ligo para alguém para cobrar, eu liguei para cobrar, não liguei para ficar batendo papo, não liguei para ficar falando de outros assuntos que não têm a ver com a dívida. Então, vá direto ao assunto sem ficar enrolando, tá certo? Fale o mínimo necessário, ouça mais, só que ouça mais em relação ao que você fala. Você não ligou para cobrar para ficar ouvindo. O que eu estou dizendo é que você tem que ouvir. Mas o recado seja objetivo, tá? Então, vá direto ao assunto, fale o mínimo necessário, seja objetivo. Já estou no item 3. Item 4, interrompa assim que você perceber que é momento. Ah, você vai falar, mas quando é o momento de eu interromper? 2 sinais. Número 1, quando o assunto está mudando de foco. Se eu tenho que falar numa dívida, eu tenho que falar numa dívida. Se começa a falar de outra coisa que não me interessa, eu tenho que trazer, e tenho que trazer com toda a naturalidade. Gente, olha, voltando aqui ao assunto do débito, olha, voltando ao assunto do parcelamento, voltando ao assunto da fatura, sabe, traz para a dívida, não tenha receio de trazer o assunto de volta ao foco. Então, concentre-se no foco que é efetuar uma cobrança, tá? Outra recomendação que eu dou durante é artilharia na dívida e não na pessoa. O que é artilharia na dívida? Imagine que eu estou cobrando alguém e eu digo, olha, você deve 5.729. Nesse momento, a artilharia está na pessoa. Mas se eu disser assim, olha, o valor da dívida é 5.729, então eu já estou com a artilharia na dívida e não na pessoa. Eu sugiro que isso seja feito para que as coisas de repente, não caminhem para o emocional. Se vai para o emocional, claro que se perde a razão e aí, de repente, se perde inclusive o foco, né? Comunicação clara e assertiva. O que é uma comunicação clara? Se você está cobrando por telefone, imagine que junho e julho no telefone parece a mesma coisa, que 8 e 18 parece a mesma coisa, sabe? Que 3 e 6 parece a mesma coisa. Então, comunicação clara, sabe? Se eu estou cobrando alguém, eu tenho que falar 6, não custa eu dizer 5 mais 1, meia dúzia, sabe? 18, sabe? Não é 8, é 18, 10 mais 8, não tem problema nenhum, sabe? É melhor a gente tentar resolver durante a cobrança e que fique claro o que a gente está falando, do que no final você falar 6, 3 e o cara entendeu 6. Você fala junho, ele entendeu julho. E aí vai ter que começar novamente a negociação e alonga todo o processo e pode até acabar não legal, né? Um outro item que eu quero colocar aqui, que é importante no durante, é cuidado com ironias, sabe? Cuidado com cinismo. Eu sei que muita gente vai falar, isso é óbvio. É óbvio, mas eu já vi coisas do tipo, isso aqui não é Casas Bahia, nem consórcio, pessoas que respondem isso na cobrança. Dona Maria, a senhora não está muito bem, não? Posso mandar uma ambulância na sua casa? Coisas que eu já ouvi, já vi na cobrança, sabe? E pessoas que, quando eu pergunto qual foi a finalidade desse tipo de coisa, é para quebrar um pouco, porque cobrança é uma coisa gelada. Eu costumo dizer, cobrança é igual cerveja e Coca-Cola, tem que ser gelada, senão não vai, né? Calma e serenidade é importante durante o contato, porque existem perfis, é um outro vídeo meu, perfis de inadimplentes que tentam desviar o foco para que você perca até o controle emocional, e aí se perder o controle emocional, daqui a pouco não se fala mais na dívida, mas se lembra da mãe de um, da mãe de outro, e etc. Então, calma e serenidade na cobrança. Isso é treino. Isso é treino, tá? A gente treina e a gente adquire essa competência, tá?
Atenção às respostas. Eu sempre sugiro que se você trabalha com headphone, você tem as mãos liberadas, muitas vezes as pessoas já vão registrando o que elas estão conversando no próprio sistema. Mas se você não trabalha dessa forma, usa o telefone aqui, então bota o telefone aqui, vai anotando num risco e rabisco, atenção às respostas. Às vezes a pessoa falou, não tenho condição de pagar hoje, ela não disse que não tem condição de pagar, ela diz que não tem condição de pagar hoje. Então registra isso para você fazer uso dessa informação ainda durante o contato de cobrança. Sabe? Uma outra coisa muito importante durante a cobrança é evidenciar que você está disposto a achar uma alternativa, uma solução. Você não é responsável por encontrar a solução para a pessoa, mas você é, sim, responsável por ajudá-la a achar uma solução, ajudar a encontrar, se manifestar à disposição, isso é positivo, sabe? Isso cria uma dinâmica positiva no diálogo de cobrança, tá? Ouça as objeções que estejam sendo apresentadas, registre essas objeções, sabe? Demonstre que você está ouvindo a pessoa, puxa, é uma situação indelicada, uma situação chata, sabe? Esse tipo de coisa ajuda com que a pessoa saiba que você está criando uma relação de empatia, embora eu não possa resolver o problema por ela, mas eu posso ajudá-la a resolver o problema, tá? Uma outra sugestão é usar perguntas como forma de fazer com que ele reflita sobre a dívida. Existem duas categorias de perguntas que eu sempre gosto de explicar para o pessoal. A primeira categoria são as perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? Pergunta aberta é uma que começa com porquê, o que, qual, de que forma, de que sentido. Então, ela é muito útil, por exemplo, quando eu vou cobrar uma pessoa que não tem o hábito de dever. Imagine que eu vou cobrar alguém que não tem o hábito de dever, eu vou dizer, ô, seu Carlos, que está constando para a gente aqui que está em aberta esta fatura, está em aberto esta fatura, o que o senhor pode me dizer? Sabe, o que o senhor pode me dizer? É uma pergunta aberta, é uma pergunta que me dá informação. Toda vez que eu quiser informação, eu tenho que começar com porquê, o que, qual, de que forma, em que sentido, para qual data, eu quero informação. Se eu quiser confirmação, eu uso uma pergunta fechada, né? Olha, está constando aqui para nós, novamente está constando que a fatura está aberta, para aquele que tem o hábito de atrasar, né? Podemos marcar o pagamento para amanhã? Podemos agendar o pagamento para amanhã ou para depois de amanhã? Podemos agendar ainda o pagamento para hoje? Sabe? Ele vai dizer sim, ele vai dizer não. Então, esse tipo de categoria, pergunta fechada, é muito importante, inclusive, quando a gente estiver conversando durante o diálogo, é você pontuar. Olha, o que o senhor está me dizendo aqui é que o senhor pode pagar 50% agora e 50% daqui a 30 dias, no dia 16. É isso? Ele vai dizer sim, ele vai dizer não. E aí você segue, sabe? Quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de chegar no final da cobrança achando que se entendeu e vai perceber que a pessoa não falou 3, falou 6, e você achou que ela falou 3. E aí começa tudo de novo. Tá? Então, responda aquilo que estiver sendo colocado como objeção pelo outro lado. Não deixe nada sem resposta. Isso é muito importante. Eu sempre falo, existem técnicas que a gente utiliza, mas a relação tem que ser de transparência, né? Outra sugestão durante é realce as vantagens que a pessoa vai ter em quitar o débito, seja ela pessoa física ou jurídica, sabe? Você pode me falar, mas ela sabe, não importa que ela saiba, é o seu papel. O papel de quem cobra é falar sobre isso, né? Realce as vantagens que ela vai ter em quitar o débito e fale também sobre as consequências negativas, sabe? Não importa que você tenha certeza que ela já sabe, você tem que fazer o seu papel, né? Outra sugestão para a gente ir terminando, sabe? Evite julgamentos, ainda que você, sabe, tenha todas as informações e todo o quadro na sua frente para julgar aquele cara, mas você não pode deixar isso sair, nem claro que nem verbalização, e nem insinuação, e nem, sabe, ironia. Evite julgamento, até por questões legais, né? Tente obter um pagamento, ainda que seja parcial. Sabe? Isso depende muito da política de cobrança de cada empresa. Tem gente que ou aceita tudo ou não aceita nada. Ou o cara paga tudo ou ele não paga nada.
Tá, eu costumo dizer que isso normalmente é para quem está numa condição favorável de mercado, que pode se dar o luxo de dizer não paga nada, sabe? Digamos que ele venda uma loja de surfwear e é uma determinada marca de surfwear, o cara precisa dessa marca para poder trabalhar, e aí eu fecho, ele paga tudo, ele não recebe mercadoria. Então eu estou numa condição diferenciada. Mas eu entendo que quando você aceita uma parte e está predisposto a negociar a outra parte, tem um ganho muito importante aí, que não é só o ganho financeiro, não. Ah, claro, a dívida era 10, virou 8, porque ele pagou 2. Não, não é só esse ganho, não. O ganho é você, nesse momento, quando a pessoa se predispõe a pagar uma parte, você está fazendo a análise da intenção dela. E a intenção é pagar. Porque se ela não tivesse a intenção de pagar, se a intenção fosse dar um calote, por que pagaria um pedaço? Porque ela perderia esse um pedaço. Então, quando ela se propõe a pagar uma parte, ela tem a intenção de pagar o todo. Tá? Então é muito importante pensar nisso e a empresa considerar isso na sua política de cobrança. Tá? Eu falei 19 aspectos. Se você voltar a assistir o vídeo de novo, você vai ver que são 19 aspectos aí que eu queria registrar durante um contato de cobrança. Tá bom? Acompanha meus outros vídeos. Tem vídeos de planejamento, como começar uma cobrança, esse é como durante. Tem outros vídeos sobre perfis de inadimplentes, sobre montar uma política de cobrança, régua de cobrança, enfim, procura aí que você vai ver. E se você gostou, clica aí no nosso canal e acompanha nossos vídeos que eu estou postando sempre. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo.